Olá, amados irmãos, estamos chegando de novo até você para trazer a nossa videoaula da semana. Essa semana vamos estudar a lição 7 da apostila D1, Espírito, Alma, Corpo. É uma lição extensa, provavelmente nós vamos precisar de 2 ou até 3 semanas aí para estudar, mas é muito importante, vai trazer muito conhecimento, com certeza, na tua vida, na minha vida. Vamos aprender muito do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe então. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar a nossa aula de hoje. Abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco e nos ensinar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a apostila então aí, na página 45. Tem um versículo que diz aí, Romanos 12, 2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vira a página 46, Espírito, Alma, Corpo. Para tornar-se uma pessoa bem-sucedida, não é preciso grandes talentos ou ideias, mas é preciso crescer à estatura de Cristo. Sou composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Tem o desenho aí, né? Todo ser humano, todos nós, somos compostos de 3 partes: espírito, alma e corpo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Página 47 aí fala um rápido estudo sobre o homem visto pela palavra de Deus. O homem foi criado por Deus e possui um espírito, uma alma e um corpo. Fica tranquilo que a gente vai explicar tudo isso, viu? Lemos em 1 Tessalonicenses 5:23 o seguinte: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está claro, né? A palavra de Deus mostra que o homem ele é tricotômico. É uma palavra difícil, né? Mas é uma palavra muito usada na teologia, né? Existe a teologia da dicotomia, que fala que o homem é só corpo e espírito, né? Nega a questão da alma, mas nós não somos dicotômicos, nós somos tricotômicos. Nós cremos que o homem ele é espírito, alma e corpo, simplesmente porque a palavra de Deus diz, acabou, né? Se a palavra de Deus diz, quem sou eu para discordar, né? Então, o que é o espírito, a alma, o corpo? Vamos ver aí, ó, página 47, 1.1, espírito. O que é o espírito? A parte sua que é espírito. O espírito do homem é a porção de seu ser que tem comunhão com o Senhor. É ali que o Espírito Santo habita. É ao espírito do homem que o Espírito de Deus informa a sua vontade e dá ao homem consciência de que é filho de Deus. Romanos 8,16 diz: O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito é o verdadeiro ser que você é. O verdadeiro Jairo não é esse corpo aqui simplesmente, né? Nós vamos ver, o corpo é o veículo que usamos aqui, mas um dia esse corpo vai ficar aqui, né? Vai virar pó quando vem a morte. Mas o Espírito ele é eterno, é a vida que Deus dá, é o ser verdadeiro, né? Que habita dentro de nós, é o nosso Espírito. E é nesse Espírito que o Espírito Santo vem. É no meu espírito que o Espírito Santo, quando eu entrego a vida a Jesus, o Espírito Santo ele se mistura com o meu espírito. Tem uma palavra que é amalgamar, né? É misturar. É como quando se faz, né, aquela massa do reboco, por exemplo, da parede, né, que mistura ali a areia, o cal, o cimento, a água, né? Ou quando faz uma mistura para o bolo, aí para falar uma linguagem, né, mais caseira, né, que mistura ali a farinha, o ovo, o óleo, etc, né? E tudo aquilo ali que são coisas diferentes, individuais, de repente vira uma massa só. Quando o Espírito Santo entra em nós
quando nós entregamos a vida a Jesus, o nosso espírito ele é recriado, ele se torna uma massa só com o Espírito de Deus. Coisa linda, né? 1.2. E a alma? O que é a alma? A alma possui diversas funções, mas principalmente é nela que se encontram a vontade do homem, suas emoções e seus pensamentos. É a alma que torna o homem individual, diferente de qualquer outro. Alma, o que é a alma então? A alma são as nossas emoções, nossos sentimentos, né? É na alma que habita a alegria, a tristeza, o medo, a ira, né? Enfim, todas as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas vontades, né? Nossos desejos. Isso tudo é a nossa alma, né? É a alma. E o corpo? 1.3. O corpo é a parte que permite ao espírito do homem e à sua alma, que são incorpóreos, isso é, não tem corpo, ter contato com o mundo físico. O corpo é onde o espírito Jairo, a alma Jairo, no meu caso, né, habitam, né? Senão a gente seria fantasma, né? Senão a gente seria espírito por aí só. Mas o corpo é onde a gente se expressa. O corpo é a manifestação física, é a matéria, né? Tá aqui, é pelo corpo que tudo aquilo que eu sou se manifesta. 2.2 aí. O que é espírito? 2.1. O espírito do homem que degenerou após a queda devido ao seu afastamento gradativo de Deus. Vem aí o texto aí de Gênesis 2, 16, 17, né? Que diz assim: Ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O espírito do homem, Deus criou o homem, quando ele criou Adão, diz que ele fez ali aquele boneco, digamos, de barro, né? Que viria a ser o corpo de Adão, né? E soprou na narina daquele boneco de barro o fôlego de vida, o espírito, inseriu o espírito e a alma ali dentro do corpo, né? Mas daí, quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, comeu do fruto lá que não podia, vocês conhecem a história, esse espírito, ele perdeu a vida de Deus. Por isso que fala, né? Deus falou: olha, não come da árvore, daquele fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. E nós sabemos que Adão comeu e ele não morreu fisicamente aquele dia, né? A Bíblia fala que ele continuou vivendo muitos anos. Depois ele morreu também como consequência. Mas Deus falou: no dia que comer, daí você pode falar: mas o Adão não morreu no dia que ele comeu? Morreu sim, morreu espiritualmente. O seu espírito deixou de ser aquele espírito divino e se tornou um espírito decaído, humano, né? Agora, graças a Deus, olha aí, 2:2, no fim da página, o espírito é regenerado no novo nascimento. Lemos em 1 Coríntios 15:45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, falando de Jesus, porém é espírito vivificante. 2.3, o espírito nos coloca em contato com a dimensão espiritual. Como que você tem contato com Deus, né? Deus é espírito, diz lá em João 4. É pelo seu espírito. É pelo seu espírito, né? Você não toca Deus com matéria, como as pessoas tocavam em Jesus quando ele estava em corpo físico, né? Você não toca Deus com a tua mão, né, com o teu corpo. Você toca ele pelo seu espírito, né? O seu espírito tem contato com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, tem contato com as coisas espirituais, com os anjos, né? Enfim, o Espírito nos coloca em contato com a dimensão espiritual. 2.4, o Espírito pode manter comunhão com Deus, é sensível à voz do Espírito de Deus. Provérbios 20:27, que diz assim, vamos lá. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, né? É no teu espírito que Deus trabalha, que Deus fala, que Deus se revela. 2.5, o espírito é onde recebemos o Espírito Santo e onde ele faz morada.
né? João 14,17, que diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aquilo que eu já falei, quando eu entrego a vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar no meu espírito, é a habitação dele, aleluia, coisa linda, né? Número 3, uma análise do espírito. É o mesmo termo bíblico, homem interior. Você já deve ter visto na Bíblia, várias vezes aparece a palavra homem interior. O que é isso, homem interior? Está falando do nosso espírito. Romanos 7,22, que fala: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, porque, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, falando do corpo, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia, né? Ao contrário do nosso corpo, que infelizmente, né, por causa do pecado também, o nosso corpo, ele, conforme o tempo passa, ele vai se deteriorando, né? É normal, né? É natural. A gente tem que cuidar para, né, para não deteriorar demais, né? Para preservar o quanto for possível, cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, mas é inevitável, né? Uma pessoa, quando ela chegar nos 80 anos, estiver com 80 anos, não vai de maneira nenhuma ter o mesmo físico, o mesmo corpo de uma pessoa, um adolescente de 15, de 20 anos. Então, o corpo ele deteriora. Mas o espírito, gente, olha que coisa linda, ele tem essa... pela obra do Espírito de Deus, acontece justamente o fato contrário. O espírito ele vai se renovando, vai se tornando cada vez mais moço. Coisa boa, né? Se fosse assim nosso corpo também, né? Mas, amém, glória a Deus, né? Nosso espírito, curte então o teu espírito, né? Amém. 3.1, funções do espírito, na página 48 ainda aí. Primeiro, intuição, é a capacidade sensitiva do espírito humano. Através da intuição, o conhecimento espiritual chega a nós, sem qualquer ajuda da mente, emoção ou vontade. Todos nós temos essa intuição, viu? Esteja atento a isso. Intuição, aquela coisa, né, inexplicável, é a atribuição do Espírito. Está aqui Marcos 2,8, fala sobre isso. Vou ler aqui para você. E Jesus, percebendo logo por seu Espírito que eles assim arrazoavam, diz, veja bem, Jesus, ele diz aqui, ele não percebeu, ele não viu com os olhos o que estava acontecendo, né? Ali os discípulos estavam ali ansiosos naquele momento, ou as pessoas, eu não sei bem a situação ali que estava acontecendo, mas enfim, diz que ele percebeu no espírito. Você já deve ter tido essa experiência, sabe? Quando você está num ambiente, num lugar e de repente, né, alguma coisa, você percebe alguma coisa, não é nos olhos, nos ouvidos, mas ali dentro não bate, né? Você, meu Deus, eu senti alguma coisa. É intuição muitas vezes, né? Em Atos 20 e 22 fala também sobre isso. Atos 20 e 22, o apóstolo Paulo diz aqui que acontece o seguinte: agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Ele não tinha, não era nada a nível da mente, ele não estava entendendo, mas no espírito ele estava sentindo no espírito que ele precisava tomar aquela atitude. Segunda função do espírito, a consciência. É a capacidade de distinguirmos o certo e o errado, não por meio da influência do conhecimento da mente, mas por um julgamento espontâneo e direto, tá? A consciência, todo ser humano, ele sabe o que é certo e o que é errado, né? Ninguém pode dizer, né, que, eu não sabia que era errado matar. Todo mundo sabe, não precisa nem ter uma lei. A lei existe falando lá, né, que não pode tirar a vida. Mas todo mundo sabe que matar alguém, né, é errado. Por quê? Pela consciência, tá? Deuteronômio 2:30 diz assim: mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração. Então nós vemos aqui, né, alguém
Ali que no coração ele estava endurecido, no espírito dele, fala obstinado no espírito. Atos 17, 16 também outro texto do apóstolo Paulo ali, que fala, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então o nosso espírito tem essa questão da consciência do que é certo, do que é errado. E o mais importante é no espírito que tem a comunhão com Deus, né? Comunhão é a atribuição do nosso espírito. A comunhão gera adoração. A alma não é capaz de adorar a Deus, por mais que a gente sinta, né? Às vezes, mas a alma às vezes a alma são os sentimentos, e os sentimentos às vezes são variáveis. Às vezes tem hora que você não sente de fazer algo. A pessoa não pode agir pelos sentimentos. Ah, eu não estou sentindo de orar. Eu não estou sentindo de ir na igreja. Eu não estou sentindo de ler a Bíblia. As pessoas agem muito pela alma, pelo sentimento. E não deve ser assim. Deve ser pelo Espírito. O que o Espírito Santo produz no nosso espírito, né? A comunhão com Deus, né? Deus só pode ser adorado em nosso espírito. Diz aí João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E também aí Romanos 1:9, né, fala sobre isso. Vamos ler lá, Romanos capítulo 1, versículo 9, diz assim, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho. Paulo fala, eu sirvo a Deus no espírito, né? E 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, no espírito nosso, nós temos a comunhão com Deus. Esta função nos leva a dar e a receber de Deus diariamente. 3.2. Enfermidades do espírito. Isso é muito importante, hein? Com a separação entre o homem e Deus, provocada pelo pecado, aconteceu a decadência espiritual. Romanos 3:23 fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmo 51:5, né? Que o salmista fala assim, eu fui concebido em pecado me gerou a minha mãe, né? Então, quando Adão pecou, o seu espírito foi contaminado. Então, a humanidade, como descendência de Adão, se tornou decaída espiritualmente. Alienado de Deus, o homem tornou-se vazio e incompleto. Perdeu a vida abundante e passou a sofrer por ser incapaz de controlar sua conduta inclinada para o mal. Daí surgiram enfermidades espirituais como, primeiro, a perda do sentido da vida. O homem passou a viver às cegas, sem compreender o propósito de Deus para a sua vida. Isto gerou profunda insatisfação com aquilo que nos cerca. Uma pessoa sem Deus, sem Jesus, em geral é uma pessoa insatisfeita, uma pessoa sem noção da vida, é uma pessoa que não entende o sentido da vida, está vivendo para viver. Daí às vezes se apega a tantas coisas, né? A pessoa começa a viver para ganhar dinheiro, a pessoa começa a viver para ter conforto, para juntar bens, nem sabe por quê, né? Nem sabe para quê, mas quer ficar rico. A pessoa às vezes começa a viver pelos seus prazeres, né? Prazeres da carne, às vezes tantos vão às vezes para os vícios, né? Porque no tomar uma bebida, no usar uma droga, encontra uma euforia, uma alegria momentânea, porque naturalmente ela não tem essa alegria, porque ela não tem sentido, a vida não tem sentido para ela. Então essa é uma consequência do espírito decaído, é uma enfermidade do espírito. Ponto B, na página 49 aí, um profundo e incompreensível sentimento de culpa. Não é uma culpa apenas como a que fere a alma humana quando erramos, mas a culpa por termos abandonado o sistema de valores de Deus. É um sentimento constante de culpa,
né, que é trazido a nós. Olha só, João 16:18, aliás, 16:8, que fala: quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque a pessoa sem Jesus, ela vive debaixo dessa consciência, desse sentimento de culpa constante, né? Outra enfermidade do Espírito, medo da morte. Ah, quem não tem Jesus, né, como sofre disso? O medo da morte. Leva à busca de um sentido para a vida, de uma segurança quanto ao seu destino, inclinando o coração do homem a querer conhecer erroneamente a vida após a morte, né? Aí é que tanta gente vai atrás de coisas erradas, né? Vai atrás de espiritismo, vai atrás, né, de consultar, às vezes, ir lá num centro e querer saber alguma coisa, né, de alguém que já morreu, e daí tem contato com demônios, às vezes, né? Tanta gente quer saber, ler livros, tem um livro lá de alguém que morreu e voltou, né? Essas conversas tão, né, complicadas. Você quer saber de alguém que morreu e voltou? Eu tenho um livro muito bom para indicar para você. É a Bíblia Sagrada, que fala de Jesus que morreu e voltou. Ele, né, tem toda a verdade ali. Você sabendo isso é o suficiente, viu? Então, agora, quem encontra Jesus perde o medo da morte. Por quê? Porque sabe, né, que após a morte nós teremos a vida eterna. Como exatamente vai ser? Deus deixou em mistério, né? Deus não contou isso plenamente. Dá alguns flashes na Bíblia, tem alguns flashes de como vai ser, mas o que nós sabemos é que vai ser maravilhoso, né? Então a gente confia, a gente perde aquele medo, né, da morte. Outra consequência, ponto D, outra consequência, outra enfermidade do espírito, a altivez de espírito, leva à soberba e à independência de Deus. Provérbios 16:18, é o orgulho, né? Como a gente vê o ser humano sem Jesus orgulhoso, querendo competir, querendo ser um melhor do que o outro, né? Querendo se mostrar como alguém melhor, e nós somos todos humanos, todos iguais, não somos, ninguém é melhor do que ninguém, gente. Todos nós temos o nosso valor precioso para Deus, né? Mas diz aqui: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Porque o homem sem Jesus, ele tem essa altivez de espírito. E ponto E aí, que é tão sério: enfermidade espiritual é a opressão. Satanás manipula situações, ambientes e pessoas no sentido de pressionar, sugestionar e até mesmo induzir uma pessoa ao desespero ou a algo pior. Como está em 1 Pedro 5, de 8 a 9, né, que fala lá, aquele texto que fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, ele fica ao redor de todo ser humano. E aquele que não é de Jesus, ele tem o acesso para entrar, oprimir, né? Muitas vezes a pessoa fica até possessa, endemoninhada, né? E trazer toda sorte de males malignos, de coisas diabólicas, ruins na vida da pessoa. Então, é enfermidade espiritual na vida da pessoa. Uma análise do corpo. Vamos lá. Deus criou o homem do pó da terra, dando-lhe um corpo terreno para ser sua expressão visível no mundo natural. Corpo, o que é? A nossa matéria aqui, né? 4.1, funções do corpo. Estamos na página 50 aí, né? São 5 sentidos que nos permitem comunicação com o mundo onde vivemos. O tato, né? O contato físico. O olfato, né? A capacidade de cheirar. A visão, capacidade de ver. A audição, ouvir. E o paladar, né? O gosto, o sabor das coisas por meio da boca, né? Em especial da língua. Devemos lembrar acerca do corpo humano que, em primeiro lugar, origina-se do pó da terra, ou seja, possui a mesma natureza constitutiva. Gênesis 3,19.
No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fosse tomado, porque tu és pó e ao pó voltará. Todo mundo sabe, né, que o ser humano, depois que ele morre, ele vira pó. Por quê? Porque veio do pó. Veio do pó, né? A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Deus criou o homem do barro. E já foi comprovado pela ciência, gente, que a constituição básica de cada célula do nosso corpo, de todos os seres humanos, da rainha Elizabeth da Inglaterra, né, até o mendigo, né, a constituição básica é pó, é carbono, né, é molécula de carbono, né, é o básico, porque Deus criou o homem do pó da terra, né? Ponto B. O corpo é sujeito aos ataques do inimigo. Mateus 10, 28, que fala: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então o corpo está suscetível aos ataques do inimigo, né? Por isso que às vezes vem as enfermidades, as dores, né? As lesões. Agora, vamos deixar claro uma coisa: o fato de ser suscetível aos ataques do inimigo não significa que nós vamos viver oprimidos, que o nosso corpo, então o diabo me atacou com uma enfermidade, eu tenho essa enfermidade. Não, nós vamos buscar a cura. Primeiro nós buscamos a proteção de Deus, porque o Senhor nos protege inclusive o nosso corpo dos ataques do inimigo, né? Você pode orar e pedir a proteção de Deus para o teu corpo, né? E se acontecer um ataque de inimigo, você pode buscar de Deus a tua cura, o teu milagre, a restauração, porque a partir do momento que nós entregamos nosso corpo a Deus, o nosso corpo passa a ser santuário do Espírito Santo, morada dele. Então tem que ser um corpo abençoado, protegido, saudável. Ponto C. O nosso corpo, página 51, o nosso corpo deve ser santificado ao Senhor. 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, o corpo, ele deve ser santificado ao Senhor. Se você tem um corpo, né? E claro que você tem, senão você não estava me ouvindo aqui, né? Então você tem um corpo, é porque Deus ainda tem obras para fazer através do teu corpo. Deus ainda quer usar você em corpo físico para glorificar a Ele. Então, santifique o seu corpo, consagre o seu corpo a Deus. Tá? A pessoa não pode dizer: o meu espírito é de Deus, é santificado, mas meu corpo é do pecado, né? Ele é pecaminoso, então eu posso pecar no corpo. Isso é um engano, uma mentira. O teu corpo, o meu corpo, ele é santuário do Senhor, ele é consagrado a Deus, e eu devo consagrar meus olhos, minha boca, meus pés, minhas mãos, meus pensamentos, tudo consagrado ao Senhor. Ponto D. O nosso corpo, ele é terreno e corruptível. Nós não vamos ler o texto todo aí, depois você lê 1 Coríntios 15, de 40 a 50, que fala uma verdade tão básica: nosso corpo é corruptível, né? Que eu já falei aqui. A gente vai envelhecendo, à medida que o tempo vai passando, né? As nossas células vão envelhecendo, vão se corrompendo, vão se deteriorando, né? A gente tem que lutar contra isso, deve lutar para isso, fazer exercício, cuidar de boa alimentação, você cuidar do seu corpo, orar, pedir a Deus que renove seu corpo, né? Te dá saúde, mas o corpo vai deteriorando, né? É uma realidade do corpo. 4.2. As enfermidades do corpo. A semente maligna do pecado após a queda atingiu a natureza do homem e também corrompeu o seu corpo. Vejamos as consequências. O que aconteceu por causa do pecado de Adão? Ponto A. Gerou no coração humano cobiças carnais. Então, o corpo passou a ter uma força de pecado, né? Lascívia, prostituição, impureza, glutonarias, etc. Tá certo? Ponto A aí, olha.
gerou no coração humano cobiças carnais, lascívia, prostituição, impureza, glutonarias, etc., como está em Colossenses 3, de 5 a 10, e outros textos como Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante, que fala das obras da carne. Em suma, os pecados, a força do pecado no nosso corpo, os desejos, o nosso corpo, ele tem desejos por pecados, né? Em especial quem não tem Jesus, de uma maneira muito maior, é claro, né? O desejo de fazer aquela força no corpo humano de fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso é consequência do pecado, a enfermidade do corpo, né? O pecado. Ponto B, doenças físicas e pestes. O nosso corpo ele passou a ser suscetível a enfermidades, né? Vírus, bactérias, lesões, enfim, ações exteriores sobre o nosso corpo, que entram no nosso corpo, que atingem o nosso corpo e que adoecem o nosso corpo, né? Adoecem fisicamente. Você sabe, com certeza você já teve uma enfermidade física, uma dor. O que é isso? É doença física, consequência da queda, da condição do corpo decaído por causa do pecado. E finalmente, né, a última consequência, né, a mais drástica, claro, é a morte física. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, meu irmão, minha irmã, né, a última consequência, a última enfermidade do corpo é a morte. Todos nós vamos morrer se Jesus não voltar antes, né? Deus queira que aconteça isso, mas senão todos nós vamos passar, né, pela morte, onde que o corpo finalmente ele é deteriorado para sempre, em que o espírito deixa o corpo, então o corpo então ele vai daí ser desfeito, vai ser consumido, vai ser corrompido totalmente. É a condição final por causa do pecado. Meus queridos, a partir da semana que vem, então, nós vamos estudar a alma, tá? Nós vamos parar por aqui e vamos estudar a semana que vem a última parte e, se Deus quiser, finalizar essa primeira apostila, né? Falando então sobre a alma, que é talvez a parte mais complexa dessas três partes do nosso corpo, mas na visão da fonte da vida nós entendemos que Deus ele opera de uma maneira tremenda e maravilhosa na nossa alma, e Deus quer que a nossa alma seja saudável, abençoada por Ele, e nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Tá ok? Que o Senhor te abençoe muito, que o Senhor possa abençoar teu espírito, teu corpo e tua alma, para que nós sejamos realmente pessoas que vivem daquela maneira que agrada ao Senhor. Amém? Deus abençoe, uma boa semana e até a semana que vem.